Olá, eu sou a doutora Aline Duarte e hoje eu vim falar sobre o uso excessivo de telas, ok? Quais são as vantagens, quais são as desvantagens. E eu, para não esquecer de nada, eu até fiz aqui os meus apontamentos para, obviamente, esse vídeo ser mais educativo possível para vocês. Então, antes de mais nada, curtem a página, partilhem para mais pessoas e comentam se tem alguma coisa que vocês gostariam de saber e que não foi dita cá sobre esse tema ou outro tema que eu poderei fazer um vídeo para vocês. E não se esqueçam de subscrever o meu canal, porque isso vai ajudar vocês a não perderem nenhum episódio sobre dicas e informações úteis sobre transtorno de desenvolvimento. Então, primeira coisa que nós temos que olhar é que a dopamina, quando nós estamos a olhar muito, quando estamos a usar muito isto, que nós achamos que é algo fenomenal, porque as crianças ficam todas no seu cantinho e acabam por não nos chatear muito como pais, e nós esquecemos que crianças que têm o uso excessivo de telas acabam por, e não só, nós vamos libertar a dopamina. E o que é a dopamina? É um neurotransmissor do cérebro, né? Ele faz, são neurotransmissores do cérebro, né? E o que esse neurotransmissor ele faz? Ele ativa muito o sistema de recompensa. E o que é esse sistema de recompensa? Eu vou já explicar. Então, nós já sabemos que a dopamina é um neurotransmissor que basicamente é a área que o cérebro diz que nós precisamos de recompensa. Eu gosto de explicar de uma forma bem leiga para todo mundo perceber, ok? Desde os muitos especialistas até aqueles que não entendem muito. Então, lembram-se, né, que nós, adultos, né, nós pais, nós temos a recompensa mensal, que é o nosso salário. Então, o nosso cérebro associa que nós devemos, nos estimula de uma forma que nós devemos ir trabalhar para nós termos essa recompensa que é o salário. Então, quando nós estamos a assistir séries e coisas na televisão, o que é que acaba por nos estimular? Ah, eu quero ver mais. Até temos aquelas séries que começam e acabam por ver a parte 2 e nós ficamos aí todos irritados do tipo, eu quero ver a parte 12 e por que é que não colocaste tudo mais? Então, o que é que a dopamina faz? Ele é algo bom, porque ele ajuda nós muito no ABA, utilizamos muito isso, que é, nós usamos a recompensa, damos uma recompensa à criança que ajuda com que o comportamento dessa criança seja eliminado. Então é a mesma coisa, só que o que acontece quando nós falamos sobre faz com que as crianças tornem-se dependentes, elas querem mais. É uma dependência porque ela traz a dopamina traz uma coisa positiva que é ser uma recompensa de assistir aquela hormona, aquele neurotransmissor no cérebro e acaba por tornar uma dependência, a criança não consegue viver sem aquilo. E depois nós temos o cortisol. Esse hormônio também, eu trouxe 3 hormônios para vocês saberem quais são os principais. Esse hormônio também acaba por, de certa forma, liberar esse hormônio no nosso corpo, porque ele é o hormônio do stress, ok? E acredito que muitos de vocês já sabem. E isso pode influenciar na rotina do sono, porque quando nós, antes de dormir, estamos aí na internet, olhamos e tudo mais, nós acabamos por fazer o que estamos aqui e tudo mais, acabamos pelo o nosso corpo, antes de dormir, acaba por criar a hormona do cortisol. E o que é que isso faz? Por que é que isso é negativo? Porque vai influenciar na melatonina, que é a hormona do sono. Então, ela desregulariza a hormona do sono, quer dizer que não produzimos melatonina suficiente. Então, acabamos por a criança ter dificuldades do sono. Muitas das vezes os pais dizem, por isso é que o meu filho dorme, tá? O meu filho, eu tento adormecer, mas o meu filho não dorme. Então, às vezes é porque o pai faz com que essa criança adormeça na hora que ela acabou de sair da tela. Então, acaba por até a criança entrar em crise, porque ela está a fazer o que ela gosta e acaba por tornar o sono o terrível de todos e tudo mais. Então, o cortisol também acaba por ser uma hormona que o cérebro transmite e isso não é algo positivo. Outra hormona muito positiva é a serotonina é novamente um neurotransmissor. Aliás, os hormônios são assim, mas o que ela faz? A serotonina ela vai regularizar o nosso sono, o nosso apetite e até o nosso humor. Só que o que é que acontece? Muitas das vezes, principalmente para crianças dentro de transtorno de neurodesenvolvimento ou crianças autistas, elas têm dificuldade em já ter essa regulação no humor e tudo mais. Então, quando a serotonina está desequilibrada ou é produzida por excesso,
ou mesmo também pode acontecer quando não é muito produzida, acaba por desregularizar aí o sono, o apetite e até o humor da criança, quer dizer que a criança pode se tornar mais agressiva, pode se tornar mais hiperativa, pode até ter comportamentos não muito produtivos ou positivos, e também pode ser que a criança tenha dificuldade do sono e tudo mais, de pegar no sono, ou na alimentação, pode ser que a criança tenha uma impulsividade alimentar. Então é minimamente isso. Mas não é só esses prejuízos das hormonas que, aí falando da área da clínica, nós também temos a área do dia a dia. Então, crianças que têm excesso de telas, elas têm dificuldade na interação social. São crianças que ficam no seu cantinho, não querem conviver com ninguém, quer dizer que ela não descobriu um mundo além desse, além das telas. Então acaba por terem dificuldades na interação social. Elas também têm um aumento de ansiedade, quer dizer que a criança tem dificuldade em ter controle de situações que não estão sob o controle dessa criança. Então aí dificulta mais. E também elas podem ter dificuldades, né, na irritabilidade por causa dos estímulos auditivos e visual. E então isso faz com que a criança torne-se mais agressiva e tudo mais. Porém, eu gostaria de fechar esse vídeo relembrando aos pais que o uso excessivo de telas não quer dizer que a criança vai ter um diagnóstico do autismo por causa do excessivo de telas. Porém, há estudos na Argentina e nos Estados Unidos que dizem que as crianças que tiveram muito excesso de telas acabaram por ser diagnosticadas até os 12 anos com transtorno de espectro autista, ok? Mas nós sabemos que isso não são os pré-requisitos para uma criança estar dentro do transtorno de espectro autista. Mas, obviamente, pode estimular mais esses sintomas, acentuar mais esses sintomas e até dificultar mais o processo de intervenção terapêutica dessa criança. E o que é que eu quero dizer com isso? Nós sabemos, o DSM-5 nos diz que a criança autista tem dificuldade na interação social. Então, se ela tem dificuldade na interação social e o uso excessivo de telas também faz com que a criança tenha falta de interação social, o que é que faz com que se ela tenha uma dose dupla de comportamentos de falta de interesse em interação social, irritabilidade em outras situações precoces. Mas também é um facto que, por falta de especialistas dentro do transtorno de desenvolvimento, nós acabamos por diagnosticar crianças que não são autistas dentro do transtorno de espectro autista. Daí há uma necessidade de você estar dentro e com uma pessoa que é especialmente capacitada para sair desse âmbito que é se é transtorno de espectro autista ou não. E acima de saber se a criança é autista ou não, o que nós precisamos é a intervenção dessa criança antes de nós dizermos, mas será que ela é autista? Ficamos nessa indecisão. Então nós precisamos primeiro de saber que a intervenção salva a vida, seja se for por falta de estímulos ou o uso excessivo de telas, ou porque essa criança está dentro de transtorno de espectro autista. Mas se você for aquele pai que mesmo assim está fazendo intervenção, mas quer saber se seu filho tem atraso, só atraso dentro dos padrões típicos, ou se ele está dentro do transtorno de desenvolvimento, aí então você faz uma avaliação diagnóstica para diagnosticar a característica de cada criança. Lembrando que toda avaliação é complexa e dependendo de cada avaliação pode demorar mais tempo, dependendo do caso. Então deixem de ter essas avaliações que fica como se o profissional não sabe o que está a fazer. Quando nós estamos a fechar um diagnóstico, é uma equipe disciplinar e é um transtorno que nós precisamos de ser muito pertinentes para nós, obviamente, darmos um laudo diagnóstico. Porém, obviamente, a avaliação para uma intervenção é, obviamente, menos meticulosa, menos aprofundada. Então, nós só precisamos de ver aí os atrasos e o que é que nós precisamos de trabalhar, então é menos demorada. Mas quando é para fechar diagnóstico, é mais demorada porque nós olhamos para a criança num mundo integrativo e não num objetivo específico que é a intervenção. Gostou desse vídeo? Compartilha, comenta e não deixa de subscrever esse canal porque isso vai vos ajudar a aprender mais sobre o transtorno do neurodesenvolvimento. Um até já da doutora Aline Duarte. Obrigado por estar aqui e assistir o vídeo até o final porque isso vai ajudar a mudar a vida do seu filho. E um até já!